Na mensagem passada, nós vimos um alimento indispensável para a nossa imunidade espiritual e hoje nós veremos um exercício também indispensável para o fortalecimento da nossa alma. Em Efésios capítulo 6, versos 10 ao 13, falando desta batalha espiritual, que neste caso não é contra um simples vírus, mas contra o próprio diabo, o apóstolo Paulo escreve: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, portanto, de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, no verso 17, Paulo nos apresenta uma das armas poderosa contra este inimigo que vimos na mensagem passada. Efésios 6 e 17. Tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas Paulo não para por aí. Ele continua, verso 18, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica. Portanto, a palavra de Deus e a oração são dois elementos inseparáveis e indispensáveis para a nossa proteção espiritual. Como está, meu irmão, a tua imunidade espiritual? Recaindo constantemente? Quanto tempo do teu dia você tem dedicado para se fortalecer através da palavra de Deus e da oração? As vitaminas C e D são as vitaminas mais recomendadas pelos médicos para a nossa imunidade física. A palavra de Deus e a oração são as vitaminas recomendadas por Deus para a nossa imunidade espiritual. A vitamina C, como sabemos, nós a encontramos em muitas frutas e verduras. Quanto à vitamina D, o sol é a sua principal fonte. Então, para recebermos a nossa dose de vitamina D diária, os médicos recomendam pelo menos 15 minutos de sol por dia. E quanto à oração? Quanto tempo por dia devemos dedicar à oração? O que diz o texto da palavra de Deus que lemos? Efésios 6 e 18. Com toda a oração e súplica, orando quando? Em todo tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica. A palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Portanto, em cada momento, em cada situação, em cada decisão, em cada provação, em cada tentação, devemos orar ao nosso Deus. Ainda sobre o tempo recomendado para passarmos em oração, veja o que Jesus diz aos seus discípulos em Mateus capítulo 26, dos versos 36 ao 46. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice.
Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. A ocasião aqui era a noite que antecederia a sua crucificação. E Jesus diz que a sua alma estava profundamente triste até a morte. E então Jesus nos ensina aqui uma grande lição sobre o que devemos fazer quando estivermos profundamente tristes. O que fez Jesus? Jesus se reserva para orar e convida a seus discípulos para orarem com ele. Lucas, narrando esta passagem, diz que a agonia de Jesus era tão intensa que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Porém, diante desta extrema dor, sabe o que aconteceu quando Jesus se ajoelhou e derramou a sua alma em oração diante do Pai? Jesus diz que Deus enviou um anjo do céu para o confortar. Os discípulos também estavam profundamente tristes ante a iminente morte de Jesus. Mas, ao contrário de Jesus, o que eles fizeram? Lucas 22:45. Levantando-se Jesus da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Meu irmão, o que você faz quando está triste? Ora ou dorme? Então Jesus, vendo-os dormindo, lhes pergunta, Mateus 26:40, Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Nem uma hora? Meu irmão, eis a razão porque nós não vencemos as nossas tristezas e provações. Eis a razão porque não recebemos o conforto do céu. Nem ao menos por uma hora conseguimos orar com Jesus. Meu irmão, você está aflito, angustiado, preocupado, tentado. A tristeza tem te colocado na cama. A tristeza tem te feito dormir. Jesus te diz: ainda dormis? Levanta-te e ora, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Meu irmão, experimente aceitar este convite de Jesus e passar pelo menos uma hora em oração com Ele. E veja o que acontecerá. E eu lhe digo o que acontecerá. Você receberá o conforto do céu. Porque quem promete não sou eu, mas é a palavra de Deus e ela não falha. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.